Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é reconcilia-te com o teu inimigo. Ou também algumas passagens diz que reconcilia-te com o teu adversário. Então hoje vamos falar novamente sobre esse tema, que eu acho muito interessante. Contamos com a presença da Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Olá, Jefferson, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Uma alegria sempre estar aqui. Esse é um tema muito interessante, né? Porque a gente precisa realmente aí se reconciliar, porque senão a nossa situação não vai ficar bonita, né? É verdade, Lara. Tanto é, só para dar um pitequinho agora, até que Jesus fala, né? Que a gente não sairá enquanto pagar o último centil. Então, estamos nesse rumo aí, né? Tentando pagar o seu último centil. Pessoal, queria convidar você então a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. É muito importante que você divulgue, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante que você compartilhe. Leve a semente de luz, a semente da boa nova de Jesus no coração de cada um de nós. Então, importante, nas redes sociais, nos seus listas de amigos e contatos, compartilhe aí, muito importante. E hoje vamos falar sobre esse tema, porém, que está um pitaco aqui, Lara, uma introdução. A gente vai fazer um programa um pouquinho mais curto hoje, tá? A gente está fazendo um teste aqui no YouTube, tá bom? Então, Lara, o que você pode falar sobre esse tema? Pois é, primeiro, né, que nós não temos pretensão de esgotar o tema, né, Jefferson? A gente está sempre se debruçando sobre esse tema de novo e de novo e de novo. Mas é um tema muito interessante porque nenhum de nós, nenhuma criatura passa pela experiência na matéria, né, experiência terrestre, sem experimentar ali o assédio da ignorância e da imperfeição humana, né? Então, quando a gente vai falar de reconciliação com o inimigo, né, ou conciliação com o inimigo, é importante que a gente passe pelo entendimento do que é o amigo e do que é o inimigo, né? Porque muitas vezes, gente, nosso inimigo, em algum momento, foi nosso amigo, né? E houve ali uma ruptura e esta criatura passa a ser nosso inimigo, né? E olha, a gente precisa dos dois na nossa caminhada. A gente precisa tanto do amigo como a gente precisa do inimigo também, viu? Vamos entender isso aí direitinho. Cada um de nós tem o seu papel na vida, né? A gente pode ser amigo de certas pessoas, pode também ser inimigo de outras, né? Eu posso ser amiga do Jefferson, mas posso ser inimiga de outra pessoa qualquer, né? Isso por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, gente, né? Num planeta de prova e expiação, indo para a regeneração, e nesse imbróglio que a gente está vivendo, né, dessas energias aí, existe antagonismo, né? E muitas vezes a gente não se encontra afinado uns com os outros, sintonizado uns com os outros, né? Então vamos lá. O que é o amigo? O amigo, na verdade, é bênção no nosso caminho, né? Porque são verdadeiras alavancas de sustentação na nossa vida, o amigo verdadeiro, né? Olha, é um amigo que enxerga quando a gente acerta, né? É o amigo que nos estimula a sermos melhores, a conquistarmos é, coisas melhores. São os amigos que nos estimulam a dar sempre o melhor de nós mesmos, né? Eles nos ajudam muitas vezes na superação dos obstáculos, das dificuldades, dos desafios. O amigo é aquele que se alegra verdadeiramente com as nossas conquistas, né? Como se fosse dele mesmo, né? É aquele que nos encoraja, nos estimula a seguir em frente, mesmo diante dos desafios da vida. É aquele que a gente procura para nos escutar, que nos acolhe, que nos auxilia a corrigir a caminhada, né? É aquele que, apesar de enxergar os nossos defeitos, continua ali ao nosso lado, né? De certa forma, impelindo sempre a que nós nos melhoremos continuamente. Então, o amigo é esse companheiro, né, gente, que nos dá força para continuar, mesmo se ele não estiver por perto, né? Tem amigo que está de longe e você pode ficar ali 10, 20 anos sem encontrar pessoalmente com ele, que você encontra
parece que você deixou ele ontem, né? Que você encontrou com ele ontem, porque continua a mesma coisa. Eu já passei por uma experiência dessa com uma amiga e nós somos muito próximas, mas, né, as dificuldades da vida aí, né, o que acontece é essa pessoa se afastar fisicamente. Mas a gente sempre comenta isso, que quando a gente se encontra, pode passar o tempo que for, que é como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior, que a gente tivesse acabado de ter uma conversa e está continuando a mesma conversa. E isso é amizade, gente. Isso é amizade. É aquela pessoa que está sempre pronta para nos estender as mãos, né? E é muito confortável para nós amar os nossos amigos, né, Jefferson? Porque a gente tem afinidade com eles, a gente se sintoniza com eles, a gente tem ternura, tem confiança, né? A companhia do amigo é sempre muito prazerosa, né? A gente se sente bem na companhia deles, né? Por quê? Porque o pensamento de bem querer, né, nos envolve em vibrações muito mais elevadas. Mas e os nossos inimigos, né? Claro que quando Jesus fala que nos concita a amarmos os nossos inimigos, Jesus não falou que é para a gente ter o mesmo amor que a gente tem com os nossos amigos. Não é isso, né? Como que eu vou ter o mesmo amor da pessoa que tem cuidado comigo, que gosta de mim, que gosta de me ver bem, que quer o meu bem? Eu vou ter o mesmo amor daquela pessoa que não me quer bem, que quer o meu mal, que faz de tudo para me atrapalhar? Não é isso, né? Não é isso. O que Jesus disse é que nós devemos ter uma postura diferente para com os nossos inimigos. Nós vamos ver isso, né? Mas realmente, né? E a gente não se sente bem na presença dos nossos inimigos, né? Por quê? Porque justamente por isso, eles têm um pensamento de querer o nosso mal. E isso nos atinge, uma energia nos atinge, é penoso para nós, né? Nos causa desconforto. Então, como que nós vamos compreender o que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É isso, gente. Jesus não falou, olha, Jesus não veio derrogar a lei, né? Ele veio dar esse complemento, explicação da lei. Então, quando tem uma passagem muito bacana lá em Mateus 5:43, que Jesus está explicando lá para as pessoas assim: olha, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? O que está escrito na lei lá no Antigo Testamento. E aí Jesus fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam, que vos perseguem, porque sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, né? Porque, gente, é o que Jesus fala. Deus, né, faz o sol se levantar todos os dias sobre bons e maus. A chuva desce sobre justos e injustos, né? Então, se eu amar só aquele que tem amor por mim, qual o mérito que há nisso? Nenhum. Jesus fala. Isso não tem mérito. O mérito é a gente amar, estender o nosso amor àquele que não quer o nosso bem, né? Por isso a necessidade, gente, da gente se reconciliar, né? Então, assim, amar os inimigos é o quê? É não guardar ódio deles, nem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Pelo contrário, é perdoar sem nenhum pensamento de condicional, né? Porque tem gente que perdoa assim, perdoa, né? Não, eu te perdoo, mas lá no fundo está pensando assim, vai ver comigo, né? Vai me pagar essa criatura na hora certa. Isso não é perdão, gente, né? Tem que ter perdão. E você também não pode oferecer o seu perdão com uma condicional assim, olha, eu te perdoo se você fizer isso. O que é isso? Não é perdão também, né? Então, é você ter por aquela criatura que não tem apreço a você, é você não nutrir um sentimento ruim por ele, é você não causar o mal dele, é você não colocar nenhum obstáculo na reconciliação com ele, é você não desejar um mal a ele,
pelo contrário, é desejar o bem, é você é, experimentar alegria com a conquista dele, não o pesar, Rita, nossa, lá, tá vendo, é meu inimigo, olha lá, de comprar uma casa nova, né? Não sei. Não, gente. Vamos mudar aí a nossa sintonia. Porque, olha, até aqueles que se acham nossos inimigos, uma hora eles vão precisar de socorro. E nós temos que socorrer, viu? Do mesmo modo que às vezes a gente acha, a gente tem uma pessoa por inimiga e naquela hora de socorro, às vezes é aquela pessoa que vai te estender as mãos, né? Então, é, a gente tem que mudar a nossa mentalidade, né? É não fazer nada para prejudicar aquela pessoa, ao contrário, orar por ela, retribuir o mal que às vezes a pessoa te faça com um bem, né? De maneira que você não humilhe aquela pessoa, né? Então, gente, o Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, só terminando minha reflexão aqui, Jefferson, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Então, quando Jesus realmente nos aconselha a amar os inimigos, ele não exigiu aplausos ao erro, não. Ele nos falou para agirmos no bem com aquela pessoa, né? Então, isso realmente tem que ficar claro para a gente. A gente não pode coadunar com o erro e com o mal, mas a gente também não pode ficar espizinhando a pessoa que erra ou que faz o mal para nós, porque é como eu disse lá no início, todos nós, não tem jeito, nós sempre passamos pela existência material sob o assédio do, da tentativa de ignorância, do mal, não adianta, né? Da imperfeição humana. Então, gente, vamos tentar aí, né, mudar o nosso olhar sobre as pessoas, né, Jefferson? Exatamente, Laila. E eu queria pegar um gancho nisso que você falou. Hoje estava procurando um documentário, né, sobre tratamento espiritual e achei muito interessante, né, que eu estava achei uma moça no Rio Grande do Sul que ela recebe o Dr. Fritz, né? E ela falou assim uma coisa na entrevista muito, muito interessante, a médium, não o espírito, mas a médium falou assim, que ela tem ali as pessoas que fazem a assistência, né? E falou para elas o seguinte: vocês vão encontrar aqui inimigos de vocês, pessoas que vocês não gostam no dia a dia. Mas essas pessoas que estão aqui, que vão vir aqui para poder receber a graça, vocês têm que tratar com o mesmo respeito, com o mesmo amor e dedicação que você trataria um familiar. Esqueça a inimizade que você tem, esqueça aquela divergência que você tem com ele. Aqui dentro, e no seu coração, tem que sempre brotar o amor, a caridade, a benevolência, e esquecer tudo que ele fez de ruim para você. Porque se você não estiver pronto para isso, é porque você não está pronto para seguir Jesus. Achei muito interessante isso, entendeu? Então, isso vem muito aquilo que a Lara falou. Porque muitos de nós, de verdade, a gente tem, né? ah, nosso círculo de amigos, nosso grupo de amigos, mas a gente, mesmo tendo sintonia, tendo afinidade, a gente jamais terá os mesmos pensamentos sempre um que o outro. Às vezes há divergências. E às vezes as pessoas são intolerantes, né? Não sabe entender que o outro tem sua opinião, tem seu ponto de vista, tem sua ideia, tem seu pensamento, tem essa forma de agir. E nós, muitas vezes, a gente se ofende ou se sente ali ofendido, né, caluniado, ou então se sente ali divergente num ponto aonde é uma coisa tão supérflua que a gente acaba fazendo uma tempestade na água, no copo d'água. Então, precisamos entender que cada um de nós somos seres, indivíduos exclusivos, nosso entendimento, porque somos espíritos, né, não somos espíritos coletivos, mas somos espíritos individuais. Cada um tem sua opinião, tem sua trajetória de vida, tem a sua forma de exercer a vida. Mas, isso não quer dizer que a gente tem que ser conivente com o erro, com o equívoco. Porém, nós devemos sempre respeitar a opinião do outro,
respeitar o que o outro pensa, respeitar as necessidades do outro. Então, isso que Jesus fala, né, pra gente aconselhe-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele, é exatamente isso. A gente vê por outro, nosso amigo, por outra pessoa que a gente não tem muita afinidade, talvez, um vizinho, ou alguém que é conhecido, ou que a gente não só vê ele lá de vez em quando. Não é que a pessoa tem uma opinião diferente, tem uma vida diferente, que a gente tem que estar ali, excluindo aquela pessoa. A Lara falou muito bem, não precisa amar como você ama teu familiar, teu ente querido, mas ame respeitando, ou seja, respeite ele, respeite como um indivíduo, como um ser divino que está ali, aprendendo, angariando recursos e virtudes e valores para poder, então, fazer essa jornada evolutiva de forma mais, serena, mais suave possível. Porque nós, lá atrás, nós fizemos coisa pior. E às vezes, as coisas piores que nós fizemos não se compara nem um pouco àquilo que a pessoa faz para nós. Então, talvez, esse adversário, né, que nós temos aí, pode ser alguém que a gente, lá no passado, ou até mesmo nessa vida, a gente acabou ali prejudicando ela em alguma coisa. A gente vê muitas obsessões, né, de espíritos que são vingativos, que nos veem como inimigos, porque nós fizemos algum mal para ele no passado. Então eles vêm num processo obsessivo, tentar, prejudicar o máximo possível a nossa jornada evolutiva, nosso caminho, nossa missão. E nós, sendo inimigos dessa pessoa, será que nós não estamos também sendo, de certa forma, obsessores? Estamos talvez sendo ali, pessoas que sejam uma pedra no caminho daquelas pessoas? Se nós somos, então nós vamos ser responsabilizados por isso. E vamos ser convocados à lei de ação e reação. E precisamos responder. Eu sempre reforço aqui. A gente vai responder ao universo e a Deus tudo que a gente fizer de bem, tudo que a gente fizer de mal e todo o bem que a gente deixar de fazer. Simples assim. Não é mesmo, Lara? Pois é. E, gente, a gente tem que prestar atenção numa coisa, né? A gente erra, o outro erra, nós todos erramos. Nós não somos perfeitos ainda. Então, por que que eu vou ficar cutucando o outro que errou? Às vezes errou com a gente, né? Fico ali, né, sempre relembrando o erro dele. Não é necessário isso, né? Não é necessário. Aquele que diverge da gente, né, que se coloca numa posição antagônica mesmo, né? Você está procurando fazer o bem, a pessoa está ali procurando, né, puxar seu tapete, agindo mesmo como inimigo, né? É, é difícil a gente pensar em amar essa pessoa, né? Mas olha, o amar, ele passa também por você ajudar, se você já tem um pouquinho mais de discernimento, você ajudar aquela pessoa a se reerguer, né? Se reerguer no bem. Então a gente não tem obrigação de aplaudir o erro, de aplaudir aquele que rouba, de aplaudir aquele que destrói, aquele que puxa o seu tapete. Por quê? Porque Jesus, hora nenhuma, mandou a gente multiplicar as asas da perversidade ou da má fé, não. Jesus não falou isso para nós. Ele só recomendou a gente auxiliar as pessoas, inclusive aqueles que são os mais cruéis, mas não de forma que você esteja aprovando aquele erro. Não é. Não, a gente não tem que aprovar coisa ruim, gente. Mas a gente tem que estender as nossas mãos de forma fraternal para ajudar aquela pessoa a se reerguer no caminho evolutivo dela, através de paciência, de trabalho, de tolerância, né? Mas não é aquela tolerância que passa a mão na cabeça do outro, não, gente. Porque isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer quando a gente se coloca nessa posição de auxiliar o outro, mesmo que seja auxiliando aquele que não gosta de nós, que tem antipatia por nós, que se pudesse estaria ali fazendo tudo de ruim para nós, quando Jesus nos pede para ter essa postura de esquecer o mal, de auxiliar, de servir, ele estava dando para nós uma lição, porque é o seguinte, que lição é essa?
é nos preservar contra o veneno do ódio, da raiva, né? Que faz com que a gente tenha quedas aí estrondosas, né? Porque se a gente toma o veneno do ódio, a gente vai cultivar o ódio também, né? Então a gente precisa aprender, como Jesus disse, a amar aquelas pessoas que se mostram, de certa forma, ali contrárias ao nosso coração, né? Amparando realmente. Quando chegar o tempo, chegar a hora de prestar socorro, socorra aquela pessoa, né? Isso, ore por aquela pessoa que está te fazendo mal, que se coloca como seu inimigo, ore por ela, peça para ela esclarecimento, né? Porque isso é amar os inimigos, gente. Isso é amar. Então a gente precisa ter um novo olhar, né? A gente precisa realmente ter um novo olhar, porque, como eu disse, amar o amigo é muito fácil, porque é uma questão de sintonia, a gente tem sintonia com eles. Mas amar o inimigo é muito difícil, né? Agora nós temos que ser gratos aos nossos inimigos. Que olha, o que acontece? Lembra que eu falei lá no início, né, que às vezes os nossos amigos se tornam nossos inimigos? Por quê? Imagina, cada um de nós está ali fazendo a sua jornada ali, né? E de repente você tem aquele insight, chega aquele momento que você se descobre ali espírito e você quer começar a caminhar de outra forma. Aí, às vezes, aqueles que estavam sintonizados com você antes não compreendem, né? Não compreende. Aí, quando você começa assim a desculpar aquele que errou com você, aí a pessoa fala assim: Nossa, você é bobo, né? Que coisa é essa? Perdoando o outro aí, desculpando o mal do outro, vai lá, vai aforra. Isso vai causando um distanciamento, porque você vai mudando a sua maneira de pensar. Às vezes você era uma pessoa ali, aquele grupo que você estava inserida ali, era um grupo ali que era, né, tinha ali, por hábito, a mentira. Aí você fala, não quero mais mentir. Aí a pessoa fala assim, custa você falar uma mentirinha aí para mim, para me ajudar? Custa, porque você não quer mais isso, você não quer se sintonizar mais com esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala, virou fanático, virou fanático, né? É assim que acontece. E a gente vai deixar de amar essas pessoas? Não. Nós temos que continuar no nosso caminho, continuar no trabalho. Às vezes, essas pessoas que antes eram nossas amigas e por sintonia, a gente começa a se afastar porque a gente começa a perceber outras nuances da vida, né? A gente começa a perceber a transcendência da vida. Então, o que acontece? Continua trabalhando. Uma hora os caminhos vão se encontrar de novo. Às vezes aquela pessoa que, né, começou a falar isso de você, você é bobo, você não sei o que lá, não é porque você está nessa daí. Uma hora aquela pessoa vai cruzar o seu caminho, você vai ter oportunidade de ajudá-la, né? Então, assim, não turbe o seu coração, não. Então, se você está nessa jornada aí de descobrimento de você mesmo, de descobrimento da sua espiritualidade, e há esse afastamento ali daqueles que te rodeiam, se as pessoas começam a te esquecer, releva, perdoa. Se te insultar, perdoa de novo. Se te atacar de alguma forma, perdoa outra vez. Seja o que for que acontecer, segue perdoando. E segue olhando a vida sob uma nova perspectiva. Se a gente conseguir olhar a questão do inimigo por outra perspectiva, a gente já vai estar fazendo muito, gente. A gente já vai estar fazendo muito. O Jefferson, no início do nosso programa, ele citou Mateus, lá no capítulo 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centimo. Tudo aquilo que a gente faz, nós vamos responder. Cada sentimento, pensamento, ação que a gente tiver, nós vamos responder por ela. E isso é inevitável, né?
É muito melhor a gente se reconciliar com o nosso inimigo, nosso adversário, enquanto a gente está aqui, porque se a gente parte para o plano espiritual, gente, o trem fica mais complicado, né? Se a gente lê o livro Nas Voragens do Pecado, da Dona Ivone do Amaral Pereira, né, a gente vê um imbróglio ali que aquelas criaturas, né, passaram ali naquela noite terrível lá, né, que ficou conhecida na história como Noite de São Bartolomeu, né, em que os protestantes ali na França foram é, massacrados em uma noite, né? E tem toda uma história ali de um casal, né? Dois irmãos, né? E a namorada, a noiva do irmão. Há toda uma situação ali em que eles entram numa situação de vingança com as pessoas que fizeram isso, e até hoje, gente, eles ainda estão tentando se reajustar, né? Porque partiram para o plano espiritual sem conseguir perdoar. Né? E aí o que acontece? Tá, isso aconteceu em 1600 e pouco. Nós estamos no ano 2000 e até hoje eles não conseguiram. Fica tudo mais difícil. Então, vamos aprender a olhar a questão do inimigo de forma diferente, né? Sabe por quê, gente? Olha só, pensa aí na sua vida. Aquele que não gosta de você é aquele que melhor identifica o seu erro. É aquele que te dá um sacode e fala assim: Ih, errou, tá vendo o que, que você está fazendo? Tudo errado. Pois é. Às vezes nem a gente está enxergando o que a gente está fazendo de errado, e os nossos amigos ficam assim um pouco cheios de dedos, né, de falar com a gente, mas o inimigo não, aquele que não gosta de você vai lá e te aponta o dedo. Com isso, você consegue superar mais rápido aquilo que você está fazendo de errado, você consegue reparar de forma melhor. Então, presta realmente atenção, né? É o inimigo, aquele que às vezes nos faz mais raiva, nos hostiliza, né? É ali, é truculento com a gente. Imagina você estar num grupo de trabalho, tem sempre aquele ali que né, você está ali fazendo seu trabalho, e tem aquele que fica lá te espizinhando, querendo puxar o seu tapete, né? Mas, olha, tem certeza que ele reconhece o seu valor, viu? Ele não está ignorando o seu valor, não. Ele reconhece o seu valor, e aí é bom você prestar atenção, porque se ele está reconhecendo o seu valor, é sinal que você tem que melhorar mais ainda e não cair na pilha ali da, da intriga, né, que às vezes a pessoa causa. Então, veja, os nossos inimigos, eles apontam o nosso erro muito mais facilmente. Eles é que auxiliam a gente a corrigir as nossas falhas. São eles que nos auxiliam a andar pelo caminho melhor. Então, se a gente tem amor pelos nossos amigos, nós temos que ter gratidão pelos nossos inimigos, porque eles são um teste necessário no nosso caminho. É a crítica deles que nos ajuda muito na solução dos nossos problemas que a gente enfrenta na nossa esfera de reajuste pessoal. Então, passa a olhar aquele que é seu desafeto, que não gosta, presta atenção, para você ver se não é exatamente isso. Exatamente, cara. Muito, muito bom, bem falado, muito boa abordagem que você fez, né? E o Emmanuel fala no Evangelho por Emmanuel, no seu volume 1, fala o seguinte, que em semelhante ao enunciado, que é o tema de hoje, né? Reconcilia-te com teu inimigo, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal, diz Emmanuel, né? Então, a gente percebe com isso o seguinte, que quando nós temos um inimigo, é porque essa pessoa atingiu em cheio nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Então, ou seja, quando a pessoa nos espezinha, né? É porque, ou quando a pessoa tem ali um posicionamento que nos ofende, que a gente se sente vítima de alguma coisa, é porque, de certa forma, nós fomos ali atingidos no orgulho. Alguém pisou no nosso dedo, nosso espinho no dedo. Alguém ali pisou no nosso calo, né? Então a gente acaba ali querendo retribuir a agressão. E alguns de nós, né, quando nós temos um inimigo, a primeira coisa que a gente faz é ter repulsa pela pessoa. A gente quer ter repulsa. A gente vê ele lá na frente, lá já vai pensando, né?
pensando em cada coisa, né. E passa por ele já encarando, ver se quer briga, né. Então, temos que tomar cuidado com isso, pessoal, porque o pensamento, nós já fizemos já um programa sobre a questão da mente. É muito importante a gente ter cuidados com o pensamento. O pensamento tem uma força que a gente não imagina. Quando a gente cria ali as imagens, né, as imagens mentais, a gente está animando, né, vamos dizer assim, uma entidade, né, que a gente criou, que pode nos perturbar e pode nos levar à obsessão. Porque quando a gente baixa nosso tom, nossa vibração, nossa essa sintonia, a gente acaba recebendo, abrindo portas para o plano espiritual inferior adentrar. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, como a Lara muito bem falou, a gente tem que buscar ali se reconciliar, mas reconciliar-se não é querer ali dizer noite para o dia a pessoa: "Ah, eu te amo". Não é assim que funciona. Se você, eh, tem uma pessoa que te ofendeu, te magoou e que você está vendo ela como inimiga, uma pessoa que você tem repulsa, está tendo repulsa agora, é porque você lá atrás você teve afinidade com ela. Se você teve afinidade com ela, por que você não reata essa afinidade com essa pessoa? Só porque teve uma divergência, uma opinião, uma coisa que não saiu da forma como ambas queriam, se houve essa afinidade no passado, isso quer dizer que essa afinidade ainda se mantém. Só que, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente não quer saber mais dessa pessoa, porque essa pessoa nos magoou, nos ofendeu, ou tem opinião diferente da gente. Mas a afinidade, ela está aí, a sintonia está ali ainda, porque elo ainda está ali vivo. Só que a gente acaba ali, né, querendo cortar aquele elo, porque a gente se sente ali vítima daquela pessoa. Então, não adianta a gente querer xingar, se magoar, se ofender, né, agredir o outro, querer agir com a emoção, com sentimentos mais baixos, sabendo que essa pessoa é também um filho de Deus, ela vai errar, assim como nós erramos. Se a pessoa erra e nós erramos, por que nós não podemos perdoar essa pessoa? Por que nós não podemos desculpar essa pessoa? Mas a desculpa, a Lara falou muito bem, é aquela que sai do coração, não que sai da boca. Da boca é muito fácil. A Lara até falou, né? É, eu te perdoo, mas Deus é Pai. Deus, você vai ver com Deus. Preocupe que a hora chega. É bem assim. Temos que tomar cuidado, pessoal. A gente tem que as palavras têm um poder muito grande, os pensamentos têm um poder muito grande. Quando a gente souber realmente a importância de a gente manter a sintonia afinizada no bem, nas coisas que nos dão paz, nos dão felicidade, nos dão alegria, a gente vai entender que como é bom a gente estar de bem com todos e com todo mundo. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que falam assim: "Ah, eu sou feliz". "É mesmo? É feliz? Então tá bom". E se você é feliz, por que você se irrita, você muda a sua felicidade para uma coisa mais agressiva quando você vê seu inimigo na rua? Ou quando alguém fala o nome do seu inimigo para você? Por que você muda sua expressão, seus sentimentos, suas emoções? Será realmente que você é feliz? Você não é feliz totalmente, você na verdade, é infeliz achando que é feliz. Porque a felicidade é uma coisa que nós temos de forma, íntima, a virtude que está dentro de nós. Então precisamos entender que essas questões pequenas não devem ser aí, não deve ser dado por importância a elas, né. E o Emmanuel fala no livro também, Evangelho por Emmanuel, volume 1, o seguinte: "Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade de novo entendimento", olha só que interessante, "é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor". Vamos meditar nisso? Vamos pensar nisso? Então, vamos parar de gerar inimigos, né, porque a pessoa tem opinião diferente, pessoa diferente, a pessoa não tá num bom dia ali e soltou os cachorros em nós. Não é, a gente não deve, levar em consideração isso, a gente não deve levar em conta isso. São coisas tão pequenas que as pessoas falam por estar irritada, por não estar num bom dia, e a gente acaba ali, se magoando, se sentindo ofendido. Não precisamos disso. Vamos tentar ter mais empatia com a pessoa.
óbvio, como a Lara falou, ter empatia, ter ali um respeito para a pessoa, tentar, entender a pessoa, não quer dizer que você tem que, assim, aceitar o erro ou passar a mão na cabeça da pessoa, porque a pessoa teve um momento de explosão que te feriu fortemente, te magoou fortemente com erros, ou seja, uma agressão física, uma palavra que ofenda de forma mais baixa, né. O erro e o equívoco nunca deve ser a nossa verdade, nunca devemos passar a mão na cabeça das pessoas que têm erro e equívoco. Então vamos procurar então para de gerar inimigos gratuitamente, porque isso vai nos afetar no futuro. Isso aí. E já vou aqui fazendo as minhas considerações finais, Jefferson. Gente, nós temos que entender o seguinte: todos nós precisamos de perdão, porque todos nós erramos, né? Então, o que que acontece? O melhor é a gente se reconciliar o mais breve possível. É a gente se acertar com o outro com a maior brevidade possível. Mesmo porque quando a gente erra, a gente quer que o outro perdoe a gente quer que o outro se acerte com a gente, né? Embora a gente tenha que ter em mente que quando a gente pede perdão ao outro, o outro pode te perdoar e vice-versa, mas o perdão ele não extingue o erro, não extingue a falha, não extingue a dívida, né? Nós teremos que nos ajustar, nos acertar com a justiça divina. É isso que Jesus falou, né? Que a gente não vai sair da prisão enquanto a gente não pagar o último centil. E realmente, mas o que Jesus está falando para nós é que a gente não pode. O melhor é reconciliar agora para que a gente não leve para outras existências, né? Como eu falei do caso aí do livro Nas Voragens do Pecado, né? Que a gente não leve para outras existências esse imbróglio. Então, o melhor realmente é se acertar, né? É se acertar de uma vez, mas isso mesmo diante da reconciliação, cada parte tem que entender que ela também precisa se acertar com a providência divina, com a justiça de Deus, né? Então, não adianta a gente ignorar esse tipo de coisa. Então, olha só, gente, com relação ao nosso inimigo, faz o bem que você puder, enquanto vocês estão caminhando juntos, né? Porque senão pode ser que aquele inimigo seu que está ali, né, apurrinhando, pode ser que ele se torne um inimigo implacável, né? Se você continuar tendo a mesma postura aí raivosa também, né? Então, assim, vá lá, faz o bem que você puder, trabalha o quanto for possível na harmonização dessa relação, né? Ah, Lara, eu estou aqui trabalhando, dando meu esforço, né? Fazendo, oferecendo minha mão para o outro, mas ele não quer, e o problema é dele. Sabe por quê? Porque se o outro não quer, ele é que vai se acertar com a providência divina, com a justiça de Deus. Se você está fazendo o seu papel de estender as mãos, de procurar se reconciliar e o outro não quer, pode ter certeza, você está reconciliando com a sua própria consciência primeiro. E aí você espera com confiança em Jesus, com confiança em Deus, que uma hora essa criatura vai cansar e vai buscar a conciliação com você outra vez. Então, assim, faça a sua parte, que do outro a gente não toma conta, né? A gente toma conta da nossa própria vida. Então, faça o melhor que você puder. Se você errou com alguém, vá lá, busca pedir perdão, se reconcilie com aquela pessoa. Se alguém errou com você, perdoe, procure a reconciliação, envolva aquela pessoa nas suas energias do bem, entendeu? Procurando realmente apaziguar aquela situação com respeito, porque aí sim, a gente vai estar dando o nosso melhor, né? E quando a gente partir lá para o plano espiritual, quando a gente fizer ali a revisão na nossa consciência, a gente vai ver que, opa, eu fiz a minha parte e tudo bem. Se o outro não quis, aí já é o problema dele com a justiça divina. Mas se você fez esse movimento,
se você realmente procurou a reconciliação, você vai ter paz de consciência. É verdade, Lara. Muito bem colocado. Fazendo as considerações finais, então, queria fazer a leitura no trechinho, né, do livro Evangelho por Emmanuel, volume 1, seguinte. São 3 parágrafos só, tá? Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz na fonte, onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Olha que interessante que esse trecho aqui. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Foi o que eu falei. Pensamento, palavras têm grande influência, grande impacto na vida dos outros, assim como nossa vida também. Segue o Emmanuel. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que, enriquecendo nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. São palavras do Emmanuel, muito impactantes, muito fortes e objetivas. Nós precisamos meditar, precisamos aí buscar compreender o que o Emmanuel quis dizer com essas palavras, né? Então, lembrando, reforçando o que o Emmanuel fala aqui, toda vez que a gente converte um inimigo num irmão ou num amigo, ou alguém que a gente perdoa de verdade, de fato, mesmo que a pessoa não nos perdoe, mas não importa, como ela falou, não importa, ela vai ter que se reconciliar com ela mesma e vai ter que arcar com as consequências depois. Mas se você buscar ver aquela pessoa, um irmão, um amigo em potencial, uma pessoa que você realmente perdoou, mas mesmo que não tenha nenhum relacionamento com ela, perdoe com o coração, ame-a, perdoando. Perdão é uma expressão do amor. O respeito, uma expressão da caridade com aquela pessoa. Então, precisamos aí buscar nos melhorar. Isso reforçando também que quando a gente consegue perdoar, consegue desculpar alguém, nós vamos nos sentir muito melhor. Nós vamos nos sentir em paz. Vamos nos sentir mais felizes, mais alegres, mais fortes para viver a vida, para viver essa jornada evolutiva. Então, as energias que nós vamos estar ali vibrando serão muito mais intensas no bem, muito mais pacíficas, muito mais suaves, leves, e a gente não vai carregar mais aquele casco, né, aquele cascão espiritual pesado daquela energia, aquele pensamento negativo sobre aquela pessoa. Então, precisamos mudar, modificar-se, vibrar no bem. Então, Lara, chegamos ao final do nosso programa aqui. Agradeço a sua presença, a sua disposição, agradeço o seu estudo, suas reflexões, seus comentários, são sempre muito, muito bem colocados. Agradeço a você também que está aqui conosco, pela presença até esse momento. Eu queria, então, despedir da Lara, de vocês. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, pessoal. Tchau. Até o próximo, pessoal. Vejo você no próximo programa. Até domingo que vem.